Dia 15 de agosto, faltou colocar a turma. Hoje 15 de agosto, primeiro ano I, né? Primeiro ano I. Vamos estudar relações métricas na circunferência. O primeiro tópico desse aqui vai ser comprimento da circunferência. A letra não é muito bonita, escrevendo no computador fica um pouquinho pior, mas acredito que dê para ler, tá? Isso aqui, gente, que eu vou colocando, tenho no caderno, é um resumo do resumo, é o mínimo possível, eu também não gosto de escrever muito, então eu procuro evitar até escrever muito, justamente por isso. Fiz uma circunferência. Vocês sabem a diferença de circunferência e de círculo? Sim ou não? Sim. Circunferência é o contorno, círculo é tudo, é o conteúdo, é a parte de dentro e o contorno. Ok. Pessoal, comprimento da circunferência. Se você pegar, vamos supor que você pegasse uma fita métrica, marcasse um ponto, passasse a fita métrica e medisse essa circunferência. Isso aqui a gente chama de comprimento. E você pegasse e medisse também o diâmetro. Queria que ficasse reto, deixa eu tentar de novo ver se ele fica reto. Aí, ficou reto. E pegasse o diâmetro e dividisse. Pegar o comprimento, mede e divide pelo diâmetro. Existe uma constante no resultado. Se você fizer isso com uma moedinha de 1 centavo, se você fizer isso com uma latinha de refrigerante, numa tampa de bueiro, numa praça que seja redonda, num planeta que seja redondo, você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o mesmo. Não interessa o tamanho da circunferência. Começa com 3,14, mas o número é infinito. É 3,141592 e vai embora. Ele é infinito. Esse número é chamado, por ser imenso, ele é chamado de π. E é colocado uma letra grega para simbolizar. Ok? Tranquilo até aí? Se você dividir o comprimento pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o mesmo, 3,14. Esse 3,14 a gente chama de π. Bom, essa dedução aqui, na matemática a gente pode escrever ela de um outro jeito. O diâmetro são 2 raios. Ok? 2 raios. Então, se eu pegar o comprimento e dividir por 2 raios, só escrevi em vez de diâmetro, 2 raios. 2 raios. Vai dar o valor de π. É a mesma coisa. Por que eu reescrevi isso aqui se é a mesma coisa? É que a partir desse daqui, vem uma fórmula. Essa fórmula está no livro, na página 15, lá em cima, num quadradinho especial. Embaixo do π aqui, eu posso considerar que tem um númerozinho 1. Se eu multiplicar aqui em cruz, vai sair um resultado assim, ó. Comprimento igual C vezes 1 dá C. 2R vezes π, eu posso colocar em qualquer ordem, mas geralmente a gente coloca assim, ó. 2πr. Tá vendo lá na página 15, lá em cima? Essa fórmula aqui, ela é extremamente importante. Ela calcula o comprimento de uma circunferência. Então vamos supor aqui que esse raio seja 10. O diâmetro então é 20. Beleza. Se eu quero saber o tamanho desse comprimento aqui, o que vai acontecer? É só fazer assim, ó. Comprimento é igual a 2π vezes r. Comprimento é igual... desculpa, o r aqui eu tenho que colocar 10, né? Estou supondo, pode ser qualquer tamanho. Se for uma moedinha de 1 centavo, vai ser alguns milímetros, 8 milímetros, sei lá quantos milímetros. Tá? 2 vezes 10, 20π. Professor, 20π, isso aqui é um tipo de resposta. Se você trocar
o π por 3,14, vou pegar a calculadora aqui bem rapidinho, vou fazer a conta aqui, ó, 20 vezes, no meu computador aqui, vezes, tem o π, o valor de π, só que ele é maior do que 3,14, ele vai embora, tá? Ele é infinito. Ele tem até aqui umas 20 casas, nunca parei para contar, tá? Fazendo essa conta, eu vou ter o valor aproximado dessa circunferência aqui, ó. Deu quanto? 62,83. 62,83. Vamos supor que isso aqui seja 10 metros. A circunferência aqui, ó, tá? O comprimento dela vai ser 62 metros e 83 centímetros aproximadamente. É dessa forma que eu consigo calcular o comprimento da circunferência. Eu só preciso ter o valor do raio, tá? Eu não sei se vocês querem copiar, eu queria deixar mais a fórmula em destaque. Depois a gente faz mais algumas contas aqui, eu explico melhor isso daqui. Tenho isso daqui no caderno, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Antes de eu ir para o segundo tópico, que seria o segundo tópico do livro, eu quero passar uma segunda fórmula e explicar para vocês um negócio extremamente importante na matemática que às vezes passa despercebido. Geralmente, quando a gente vai fazer cálculos com círculos, tem duas fórmulas muito importantes. Essa aqui é a primeira e a segunda não está aí no livro, mas é a área, é um E aqui, tá? Área do círculo. Eu não vou gastar muito tempo explicando como que a gente chega nessa fórmula aqui, mas a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado, tá? Área é o espaço que está dentro da circunferência. Geralmente a gente coloca ou centímetro quadrado, quanto é pequenininho, ou metro quadrado, quanto é um pouco maior. Estou colocando isso daqui porque se você considerar os perímetros das formas geométricas, o círculo é o que tem o maior aproveitamento de área. Por exemplo, deixa eu fazer um cálculo aqui um pouco mais complicado, mas vamos lá. Deixa eu lembrar aqui como é que é o exercício. Qual a área? Vou colocar um tópicozinho assim para a gente usar as duas fórmulas. Qual a área de um círculo que possui 36 metros de circunferência, de comprimento, de circunferência, de comprimento, vai. Quando precisar, a gente pode pedir, eu acho que eu fui meio rápido aqui, ó. Pode pedir para eu subir, para eu, né, para copiar para cima, para baixo. De boa. Vamos nós. Pessoal, tem duas fórmulas. E eu vou usar essas duas fórmulas agora. Veja, qual a área? Se está perguntando a área, necessariamente eu vou ter que usar isso aqui, ó. A área é igual a πr ao quadrado. Mas vejam que a área eu dependo de saber o raio. Só que o exercício aqui não falou qual é o área, qual é o raio, tá? O que ele falou foi o comprimento da circunferência. Diz que o comprimento da circunferência, esse contorno aqui, é 36 metros. Se é 36 metros e está falando do comprimento, eu vou ter que usar isso aqui, ó. O comprimento é igual a 2πr. Vou usar essa fórmula aqui para saber o raio. Vou descobrir o raio. Qual é o comprimento? 36. 2 vezes
π vezes r. Esse carinha aqui, ó, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 2π, vai ser o valor do raio. Quando eu fizer essa divisão, eu vou saber o valor do raio. Ok? Vou fazer isso usando a calculadora para não gastar muito tempo. Então eu tenho o seguinte: 2 vezes π, 2 vezes π. Deu esse valorzinho aí, ó. Usando o recurso aqui do computador, famoso Ctrl C, copiei. Porque esse é o resultado daqui de baixo, ó. Eu tenho que pegar 36 e dividir por ele. Então, 36 dividido, aí eu vou apertar Ctrl V, eu vou apertar o sinal de igual. Deu 5, vou arredondar aqui, ó. Como deu 9, vou arredondar para 5,73. Aproximadamente 5,73. Então veja, se eu tenho uma circunferência que tem 36 metros de comprimento aqui, o raio do centro até a beiradinha vai medir 5 metros e 73 centímetros. Agora que eu tenho o raio, eu posso voltar aqui e calcular a área. Então como que vai ser a área? A área vai ser igual a π, r ao quadrado, r eu acabei de descobrir, 5,73 ao quadrado. Não sei se precisa colocar parênteses aqui, é só para indicar que é o 5,73 e não só o 73, tá? E de novo, vou colocar um valor aproximado, porque tem π aqui, e vou fazer o cálculo. Cadê a calculadora? Vem para cá. Zerei. 5,73. Esse aqui, ó, esse botãozinho vai elevar ao quadrado, tá? Deu 32,8329. Falta multiplicar pelo valor de π, vezes π. Ok? Vou pegar aqui, ó. Como tem esse número 7... Eita, o que eu fiz aqui? Fiz besteira. Fui apertar alguma coisa, faça a conta de novo, não tem problema. 5,73 vezes 5,73, ele vezes ele mesmo, tá? Agora vezes π. 103,15, aproximadamente 103,15. Essa seria a área, aqui seria metros quadrados. Deixa eu ver se eu faço um quadradinho aqui, para dar um destaque. Aí. Ok? Pessoal, então, através do comprimento, eu calculei o raio. Depois que eu calculei o raio, consegui calcular a área. O que eu havia falado para vocês, para eu dar significado para isso daqui, é que não existe nenhuma figura com 36 metros que a área vai ser maior do que essa. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira meio sem graça, porque é de matemática, mas acho que no fim das contas vocês vão achar interessante. Imagine a seguinte situação. Felizário, é um nome bonito aqui, hein? Felizário tem 36 metros de tela e quer fazer um galinheiro. Ponto. Sabendo que como que eu coloco? Sabendo que pode ser colocado uma galinha
por metro quadrado, vírgula, qual o número, qual a quantidade máxima de galinhas ele pode ter. Vou puxar um pouquinho aqui para eu ter espaço. Pessoal, essa é uma pergunta em aberto. Quero que vocês pensem comigo e vocês vão ver que interessante que quando a gente sabe matemática, a gente pode se dar bem. Ou pode começar a entender algumas coisas que acontecem. E aí eu pretendo dar um pouquinho de significado para esses cálculos de áreas que a gente está fazendo. Vamos supor que ele pensou no seguinte: bom, preciso fazer um galinheiro. Eu vou fazer um galinheiro assim, ó. Um metro aqui. 1 metro aqui. Se são 36 metros, vocês concordam? Foi 2 metros, deu 34. A metade de 34 é 17. Certo? 17 com 17 dá 34. 34 mais 2, 36. A área do retângulo é um lado vezes o outro. A área do retângulo, então, vai ser 17 vezes 1. Como ele pode colocar uma galinha por metro quadrado, ele pode colocar 17 galinhas. Esse é o primeiro projeto. Então vamos pensar o seguinte: em vez de fazer com 1 metro, ele resolve mudar um pouquinho. 1 metro está muito ruim. Eu vou fazer agora, Felisário pensando, vou fazer com 2 metros. 2 e 2, 4. Ele tem 36 metros de tela, sobra 32, concorda? Usou 4. Então aqui, metade de 32 dá 16. 16 mais 16 dá 32. 34, 36. A área do retângulo é um lado vezes o outro. E como bruxaria, de repente, 16 vezes 2 dá 32. Ele pode colocar quase o dobro de galinha. Só porque ele modificou um pouquinho o galinheiro dele. Vou repetir o que eu falei para vocês. O círculo é a figura que tem dentro de um mesmo perímetro, é o que abrange o maior número de área. Todas as formas geométricas que chegarem o mais próximo possível de um círculo, por exemplo, vou fazer um quadrado. Era 36 metros, né? Os 4 lados têm que ser iguais. 36 dividido por 4 dá 9. Olha que absurdo. Só porque ficou mais perto do círculo, esse aqui está mais perto do círculo. A área vai ser 9 vezes 9, que vai dar 81. No primeiro modelo ele podia colocar 17 galinhas. Agora ele pode pôr 81. Só porque ele brincou um pouquinho. Tem que fazer os 3 modelos para dar certo? Não. Você pode fazer qualquer modelo, até outros. Mas um modelo que vai ter o maior número de galinhas é o círculo. E a gente já fez o cálculo. Vou voltar um pouquinho em cima, depois eu volto aqui, tá? Olha lá, ó. Não foi à toa que eu coloquei 36 metros aqui. Eu coloquei 36 metros aqui porque eu havia falado que a gente ia fazer um círculo com 36 metros. E a gente já calculou a área. Eu posso colocar 103 galinhas e ainda sobra uma asinha aqui para pôr de beiradinha, assim, ó, de outra. De 17, no modelo sem pensar, passou para 103. Pessoal, isso aqui é um negócio extremamente sério. Por exemplo,
É tão sério que se vocês olharem nas fazendas, qual que é o formato do silo? Porque com o mesmo material, ele vai guardar o maior número de grãos possível lá dentro. Ele vai gastar a mesma coisa se ele fizesse quadrado, retângulo e qualquer outro formato. Como ele quer guardar uma... Ele pode fazer o retângulo? Aí faz, o dinheiro é dele. Mas se ele fizer com um círculo, ele vai aproveitar o mesmo material e vai caber o maior número possível de grãos lá dentro. O círculo, ele só tem um problema. Deixa eu achar um programinha aqui. Vou fazer um círculo e vocês já vão entender qual que é o problema do círculo. Deixa eu fazer o redondinho aqui bem certinho. Deixa eu ir com o mouse. Com o mouse eu acho que eu vou conseguir melhor. Primeiro seleção transparente, deixa eu selecionar. O círculo ele tem um probleminha. Maior área é a dele, sem dúvida. Mas quando a gente coloca um círculo do lado do outro, tem um espacinho aqui no meio de desperdício. Ele não se encaixa perfeitamente. Então tem uma área, ele cabe a maior parte da área. Se eu for fazer só um, beleza, o círculo. Mas se eu for fazer vários e colocar um do ladinho do outro, fica um espacinho no meio que é de desperdício. Agora, o que vocês não sabiam, não sei se vocês sabiam ou não, é que as abelhas são matemáticas. As abelhas resolveram esse problema de desperdício da seguinte forma: ela tem que construir a colmeia dela. Se ela fizer com círculo, beleza, um círculo cabe bastante mel lá dentro. Só que se ela colocar um círculo do lado do outro, vai ter desperdício. O que ela fez? Ela descobriu a forma geométrica com o maior número de lados possível, que se eu colocar uma do lado da outra, ele vai se encaixar perfeitamente, ou seja, eu vou ter o tal do aproveitamento de área, vou gastar um pouco mais de material do que o círculo, mas vou continuar tendo um ganho excelente de espaço, porque eu não vou desperdiçar nada. O hexágono tem 6 lados. É o formato da colmeia da abelha. Então ela usa pouco material para fazer a cera, para fazer as paredinhas aqui. E em contrapartida ela tem o maior espaço de área possível sem desperdício. Isso é a natureza. Se a gente olhar para ela, a gente aprende também. Não é à toa. Mas se ela fizesse quadrado, ia encaixar perfeitamente. Um quadradinho do lado do outro ia encaixar. Só que ela ia gastar mais cera. Ela ia gastar mais material para armazenar a mesma quantidade de mel. Sabiam dessa ou não? Perderam para as abelhas ou não? Pessoal, se vocês quiserem copiar, tá aqui, ó. Deixa eu até diminuir um pouquinho o zoom, será? Já está copiado? Sim, no dia da prova eu vou visitar o caderno, as atividades junto, né? Tem que ter a atividade. E aí vou dar sequência. Tranquilo? Posso mudar de página aqui? Bom, também vou gerar o PDF, gente, lá no final da aula. E aí se ficou alguma coisa... Eita, agora eu queria acessar o menu. Eu quero tirar essa linha. A questão da cor aqui da página, eu perguntei para a maioria dos alunos, preferiu a cor escura, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, branco, dá para colocar, ó, fica assim. Pois é, dá um negócio. Eu escrevo aqui normal. Para mim, não muda nada. Mas os alunos têm preferido a cor escura aqui no fundo. É melhor ou não? Melhor escuro? Tá. Aí assim, um ou outro sempre vai, não, melhor o claro. Oi. Pode. Eu já havia combinado, já que tem bastante aluno novo, eu não seguro nenhum aluno. Tá? A escola tem a regra de primeira aula ninguém sai. Então ninguém sai porque é a regra da escola.
A única coisa que eu peço para vocês, pode ir no banheiro, só que vai um por vez, para não virar bagunça, tá? E aí aquele aluno que sai e não volta mais, depois vocês brigam com ele. Pega ele na rua, cobre de porrada. Não, tá gravando, não posso falar isso. Aí vocês brigam com ele. Enquanto a pessoa não voltar, a outra não sai. Tá? Mas eu não seguro ninguém, cuida só para não atrapalhar a aula. Acredito que todo mundo aqui tá, né, mais adulto um pouquinho. Um por vez, pode sair, procura. E também não fica aquela briga, né? Um é minha vez. Tá atrapalhando a aula. Um por vez, foi, voltou, pode ir. Tá? Não precisa nem pedir para mim. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade à aula. Agora, o terceiro tópico. Está na página 15, comprimento de um arco. Comprimento de um arco. Bom, vamos lá. Vou fazer um círculo aqui um pouquinho maior. Aí a magia do computador faz o negócio ficar perfeito. Reto. Não ficou reto, a gente apaga e faz de novo. Fica reto. Vou chamar esse ângulo de alfa. Alfa é uma letra grega, tá? Mais ou menos assim. Tem uma galera que faz meio assim. Aí cada um tem a sua letra aí, tá? Geralmente os ângulos a gente faz isso aqui. Arco, galera. A gente já viu como medir o arco. Agora, medir o comprimento do arco a gente ainda não fez. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vocês concordam comigo que a circunferência tem 360 graus? A circunferência, o círculo inteirinho, a volta inteira tem 360 graus? Eu faço uma regra de 3. Tá? Por exemplo, usando aquele exemplo lá do galinheiro, vamos supor que esse círculo aqui tenha 36 metros. 360 graus tem 36 metros. Aí esse ângulo aqui, sei lá, vou colocar 60 graus. Podia colocar qualquer graus. Aí eu faço assim, 60 graus. Qual vai ser o comprimento? Então vamos tentar entender aqui. Ó, ele vai meio que fazer um desenho ali, mas assim, ó, esse contorno aqui, esse contorno é o contorno da circunferência, certo? Esse tem 36 metros, mas eu não quero a circunferência inteira, eu só quero esse pedacinho que eu grifei em azul, tá certo? Então, 360 graus, a volta inteira tem 36 metros. E só esses 60 graus, quantos metros tem? Aí a gente faz a continha multiplicando em cruz. Então vai ficar 360x é igual, nesse caso aqui, vou pegar a calculadora de novo, 36 vezes 60, tá? Deu 2.160. O x vai ser igual a 2.160 dividido por 360. Se você tiver a calculadora, é só fazer isso daqui. Se você não tiver a calculadora, é interessante você ir simplificando. Por exemplo, termina com 0, termina com 0. Dá para cortar esse 1 0 aqui. Tá? E você só divide 216 por 36. Se não me engano, vai dar 6 ou 60. Deixa eu pegar a calculadora de novo. 2.160 dividido por 360. Deu 6. Significa, então, ó, se tudo isso aqui tem 36 metros, essa curvinha aqui, nesse caso, vai ter 6 metros. Ok? Esse cálculo, às vezes, você tem que usar aquele primeiro item que a gente colocou do comprimento da circunferência.
Posso abaixar aqui um pouquinho? Vou pegar um outro exemplo. Vamos chamar isso aqui de A. Eu vou colocar uma outra circunferência com uma situação um pouco diferente. É um alfa. É uma letra grega. Vai ter alguma coisa É assim, ó. prática, professor? Oi? Vai ter alguma coisa prática pra gente fazer agora? Eu não sei, é na página 17. Eu não sei se eu consigo chegar lá hoje. Qual? Arco? Onde? Esse aqui? Não, esse aqui é a medida, 60 graus. 60 graus que está escrito aqui. Ficou bem pequenininho, né? Ficou feio, difícil de ver. Mas é 60 graus. Deixa eu apagar ele aqui. Eu procuro escrever sempre nessas duas cores, primeiro para não ficar um carnaval de cor, tá? E de repente dar um destaque, né? O exercício em amarelo, a conta em azul, alguma coisa assim. Eventualmente eu uso outra cor, mas geralmente só duas, senão fica difícil até de entender assim, um carnavalzão de cor. Posso descer um pouquinho aqui e fazer a letra B? Vamos lá, letra B. Outra situação. Professor Pedro terminou de copiar. Já volto lá em riba. Se tiver no grupo, essas coisas assim, você só marca aí onde você não copiou, depois você volta, tá? Aí, ó. Mas tá aí. Deixa eu aproveitar e beber uma água. Ô, professor, se o senhor fizer duas provas, o senhor vai somar as duas? E acha a média, faço o mesmo processo. Eu acredito que vão ser duas provas. Aí, tipo assim, se eu vamos supor, tinha 5 em uma e 5 na outra, você Soma as duas e divido por 2. Foi? Vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma, pessoal. Aqui está o centro. Vamos colocar esse arco aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. 40 graus. Vou fazer com 40 graus. Ok? E vou dizer que o raio aqui... Fala um número aí pro raio. 10. Gostei do 10, que 10 é bom de fazer conta. 40 é um número muito grande. Pessoal, presta atenção. Como é que eu faço para calcular esse arco aqui, ó? É o comprimento disso aqui que eu quero saber. Então, segundo o modelo que eu fiz aqui, eu preciso saber o comprimento da circunferência inteira. Então, olha só. Como que eu faço para descobrir o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr. Sempre que eu quiser saber o comprimento da circunferência, é essa fórmula aqui que eu vou usar. Então, vamos lá. O comprimento vai ser 2 vezes... Vou colocar 3,14 e o raio é 10. Vamos pegar a calculadora, já vou colocar comprimento igual. Tá? É um valor aproximado, mas é só você pegar 2 vezes 3,14 vezes 10. Com a calculadora fica bem fácil. 2 vezes 3,14 vezes 10. Tá? 62,8. Esse é um cálculo aproximado, porque a gente fez um valor aproximado para π. Então, essa circunferência aqui tem 62,8, vamos chamar de metros? Vamos pôr metros aqui. Agora que eu sei o tamanho de toda a circunferência, eu consigo calcular 40 graus. Como assim, professor? Uai, 62,8 é uma volta inteira. É 360 graus. E 40 graus? Qual que vai ser o tamanho?
Conseguiram entender? Isso aqui é regra de 3. 62,8 é a circunferência inteira. São 360 graus. Mas eu não quero 360 graus, eu só quero 40 graus, só quero esse pedacinho aqui, ó. 40 graus é quanto? E aí aquela história, multiplica em cruz. Então vai ser 360x, x vezes 360, é igual 40 vezes 62. Vamos pegar a calculadora aqui de novo. 62,8 vezes 40. Não, vezes 40. Onde você está achando isso? Ah, você está falando o resultado? 2.512. Foi o valor que eu encontrei. Posso fazer de novo ali para conferir. Vai que eu errei. Então vamos lá. 62,8. Você deve ter esquecido do ponto 8. Vezes 40. 2.512. Agora eu vou pegar o 360 e vou dividir aqui, ó. 2.512 dividido por 360. Provavelmente eu vou ter que colocar um valor aproximado. Eu não acredito que vai dar certinho. Cadê minha calculadora? 2.512 dividido por 360. Deu 6, vou colocar 98, tá? Para aproximar aqui, arredondar para cima. 6, quanto? 98? Não é 70? Não, 98 mesmo. Ou seja, nessa circunstância, se esse aqui tem 10 metros de raio, se a circunferência tem 62,8 metros, tá? Esse pedacinho aqui, ele vai ter 6 metros e 98 centímetros, aproximadamente. Como a gente usou um valor arredondado para π, né, vai ter 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, é mais ou menos isso daí. Ok? Tranquilo? Professor, se não arredondar no número nosso, se for arredondar o 7, se não arredondar, tá errado? Então, como é que eu vou falar para você? Geralmente a gente usa 3,14, mas vai ter algumas questões, eu vou falar a respeito disso, tá? Por exemplo, tem muita prova que eu digo assim, Enem, vestibular, Enem, que na hora de fazer esse cálculo aqui, ele só faz assim, ó, 2 vezes 10, 20. E na hora de multiplicar o π, ele coloca o π e deixa assim, ó. E isso aqui é uma resposta, 20π. Professor, mas qual que é o valor do π? Então, π é aproximadamente 3,14, só que ele não tem fim. Se a gente colocar um valor para π, sempre vai ser um valor aproximado. Para não ser aproximado, você pode deixar a conta desse jeito aqui, ó. Tá? Mas geralmente a gente usa 3,14 ou então vai estar escrito. Se você olhar na página 17, olha o exercício 1. Ele está pedindo para usar o π como 3,1. Tem um exercício 2. Não sei se é o 2. Tem um exercício 3. Ele pede para usar o π como valendo 3. Só não é 3, é 3,14. Não, mas o exercício está pedindo para usar 3. Usa 3. Aí vai ter exercício que vai pedir para usar 3,1416. Você usa o que ele pedir. Basicamente é isso. Ou você deixa só o π, e de praxe, o valor mais comum para a gente substituir é 3,14. Tá? A não ser que o exercício fala para usar outro valor. Bom, deixa eu só ver o número aqui, gente. Foi o 3, comprimento de um arco. Vamos para o próximo aqui, que é radiano. Quatro. Pessoal, radiano é uma medida diferente de graus. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Não sei se vocês já viram em física, para alternar, por exemplo, 25 graus Celsius.
Aí você quer mudar para 25, para graus Fahrenheit. Tem uma formulazinha que a gente usa. Já viram isso ou não? Não? Ninguém viu? Mas todo mundo conhece, sabe que tem 2 tipos de temperatura, 2 tipos de métodos. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, eles usam esse tal de Fahrenheit. Então a gente fala assim, 25 graus. 25 graus Celsius é mais ou menos 57 graus, não estou bem certo disso aqui, mas vamos supor que é 57 graus Fahrenheit. É a mesma temperatura. Isso é um jeito de medir diferente. Além disso, tem uma outra medida que é usado na ciência, que é o Kelvin, ou Kevin, eu sempre troco isso, tá? É uma outra escala de medida, daí eu nem lembro o valor. Muito tempo que eu não faço aula de física. Dou aula de física, já até esqueci disso. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu posso medir um ângulo em graus. É um jeito de medir. É o que a gente está mais acostumado. 90 graus. 90 graus é um ângulo reto. Beleza, é isso mesmo. Mas eu posso ter um outro tipo de medida, que é o radiano. Esse provavelmente vocês ainda não conhecem. Radiano. Então, em vez de falar 90 graus, vai ser π sobre 2 rad. Tá? É um outro jeito de medir. É uma medida em graus, a medida de ângulo, só que em radianos. Como que funciona isso? Essa medida do raio aqui, ó, imagine que ele vem aqui e fica bem certinho em cima do arco. Quer ver? Eu vou fazer melhor. Eu vou pegar um vídeo, só que o áudio, eu não sei se todos vão conseguir escutar. Eu tinha separado esse cara aqui, ele explica bem o que é esse radiano, tá? Deixa eu colocar o som. Por favor, façam silêncio para ver se conseguem ouvir. Imaginem vocês comigo que nós estamos diante de um raio, um segmento de reta que conecta o centro a um ponto, qualquer ponto dessa circunferência. Eu quero agora que vocês imaginem comigo que nós vamos pegar esse raio e entortar suavemente, assim, mas só o suficiente de modo a fazer com que este raio adquira a perfeita curvatura da nossa circunferência. Eu quero que vocês imaginem que a gente é capaz de pegar esse raio aqui, entortar e depositar esse raio cuidadosamente, contornando assim a circunferência. Nesse momento eu passo a ter uma fatia de pizza muito especial. Uma fatia de pizza que tem 3 linhas de fronteira. Uma primeira linha representada por um segmento de reta raio, uma segunda linha representada por outro segmento de reta raio também, e uma terceira linha que vocês estão vendo aqui, representada por um arco. Só que os 2 segmentos de reta e o arco têm rigorosamente o mesmo comprimento. A única diferença entre eles é que o raio é reto e o arco é curvo. A minha missão agora é tentar enxergar com vocês quantas fatias de pizza idênticas a essa cabem nessa circunferência, de ponta a ponta. Vamos fazer o experimento na prática. Vou começar a colocar fatias de pizza aqui, tomando o cuidado de representar em escala os raios tortos de maneira consecutiva, realizando então esse movimento de contorno. Observem que cabe fácil uma segunda fatia, terceira, quarta, quinta fatia, eis que cheguei na 6ª fatia, vocês estão vendo? E quase consegui completar a minha circunferência. Não fosse essa 7ª fatia bem estreitinha e que, se nós medirmos com carinho, perceberemos que mede aproximadamente 28% da medida do raio. Ou seja, em torno de uma circunferência, eu consigo encaixar um pouco mais do que 6 raios tortos, raios transformados em arcos. Pois bem, o arco, que mede o mesmo que o raio, a partir de agora mede 1 radiano. Como a gente sabe, a cada ângulo central corresponde um arco, a cada arco corresponde um ângulo central. E, consequentemente, cada uma dessas fatias de pizza que vocês estão vendo estabelece um vínculo entre o ângulo entre os raios e o comprimento do arco, que conecta as extremidades desses 2 raios. Pois bem, a partir de agora, esse ângulo da fatia de pizza, cuja borda tem o mesmo comprimento do raio, será dito
ângulo de 1 radiano, o que leva vocês à conclusão de que em torno dessa circunferência eu consigo representar no total pouco mais de 6 radianos. A gente até chegou num resultado um pouco mais preciso, na verdade, 6,28 radianos, né? Ou 6,28 arcos, cujo comprimento é igual ao comprimento do raio. Agora, porém, eu quero que vocês pensem nesses raios de 2 em 2. Eu quero saber quantos diâmetros eu consigo encaixar nessas circunstâncias. Ora, diâmetros vão ter que considerar raios de 2 em 2. E, portanto, se eu tenho 6,28 raios, é porque eu tenho um total de aproximadamente 3,14. Olha quem apareceu aqui. 3,14 diâmetros aproximadamente. Vocês estão vendo só quem colocou a cabecinha para fora da toca aqui pela primeira vez? O magnífico, o inigualável, o formidável, o surpreendente Pi. Os créditos a esse professor me ajudou bastante nessa aula que eu não conseguiria explicar tão bem. O canal dele, Estude Matemática, tá? Das referências aqui. Tem um outro vídeo. Outro vídeo eu achei parecido comigo, não sei porquê, tem uma certa semelhança. Tem uma certa semelhança também os alunos dormindo. Oi, apareceu eu ali. Você que vem, professor? E é bravo ainda. Aí tem as... Esse daqui é o que? Matemática básica. Tem outro canal aí de uma faculdade. Tá? Bom, dito isso, vamos voltar lá para o nosso arquivo. Esses ângulos, então, a gente vai começar a usar o tal do termo radianos, ou simplesmente um rad. Bom, veja bem, nós estamos acostumados a usar em graus. Deixa eu apagar aqui radiano. Até meu círculo aqui não ficou bonitinho. Vamos nós de novo. Faça um círculo. Fica redondo. Vou fazer o seguinte. Imagine que isso daqui seja... Vamos começar com 60 graus. Isso aqui seja 60 graus. Como é que eu faço para transformar esses 60 graus em radianos? Daquele vídeo, galera, quando a gente tem uma meia volta,
Eu não sei se vocês viram no segundo, ele deu um valor para isso daqui. A gente chama esses 180 graus, a gente chama isso de pi rad. É um pi radiano. É essa medida, 180 graus é um pi radiano. Isso daqui a gente usa como referência numa regra de 3. Se 180 graus vale pi radiano, e 60 graus? Quanto que vale? De novo, multiplica em cruz, então vai ficar 180x é igual 60π. Esse rad aqui a gente coloca no final. É mais ou menos a mesma coisa que colocar aquela bolinha de graus, tá? Lá no final a gente coloca ele. Vou descer um pouco mais aqui só para terminar a conta. X vai ser igual a 60π dividido por 180. Corta, tá? Dá para simplificar por 6. Ou seja, eu vou dividir tanto embaixo quanto em cima por 6. E vou chegar no valor qual? Deixa eu colocar o x mais para cima um pouquinho. X vai ser igual 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes π, 1π. 18 dividido por 6 dá 3. Ou seja, 60 graus em radianos é a mesma coisa que π sobre 3, faltou colocar aqui o rad. Ok? Existe, eu já volto aqui, deixa vocês copiarem. Mas existe, aumentar mais uma tela. Vou escrever aqui, ó, círculo trigonométricos em radianos. É o primeiro aqui, ó. E eu vou para imagens. Deixa eu pegar uma imagem aqui bem bonitinha. Deixa eu ver como é que tá essa. Parece que tá bonitinha. Copiar imagem, copiar imagem, copiar imagem. Vou voltar lá. Pode terminar essa conta aqui de copiar. Depois eu vou pegar numa outra página e vou mostrar para vocês aquele círculo trigonométrico. Só guarda aqui, ó, que 60 graus deu π sobre 3 rad. Tá? Ou π rad sobre 3, pode ser também. Essa é uma medida em radianos. Vocês lembram daquele arco que a gente calculou o comprimento de uma circunferência de acordo com graus? Pode estar em graus, pode estar em π radiano. Você vai ter que fazer a conta do mesmo jeito. Foi? Copiado, galera? Tô vendo ele copiar aqui, só ele que tá copiando? Tá. Ok. Deixa eu tirar essa linha, eu não gosto dessa linha. E toda vez que eu ponho uma página nova, ela aparece. Diminui o tamanho da bichinha. Tá muito grande. Vocês lembram dos 60 graus? Ó, 60 graus. π sobre 3 radiano. Esses valores aqui de fora é de seno, tangente, congênito. As outras coisas, mais pra frente a gente vai estudar isso. Por enquanto, o que está interessando pra gente são esses dois valores aqui de dentro. Ó. Aqui em graus, aqui em radianos. Por exemplo, se eu fizer o cálculo com 30 graus, vai dar π sobre 6. π sobre 6 rad. Rad é a mesma coisinha da bolinha, que é a mesma coisa, modo de dizer, né? É só para a gente indicar que está em medida em radianos. Ok? Seria mais ou menos assim, centímetros, metros. Esse rad é só para indicar que ele está em radianos. Então é π sobre 6 rad. π sobre 4 é 45 graus. π sobre 4 rad. E aí, gente, vou fazer o seguinte. Como se fosse um exercício. Vou chamar de... Vou colocar só uma bolinha aqui. Tá? Fala um grau aí pra mim. Quanto? Não entendi, eu vou colocar 80. 80?
80 graus em radianos. Quanto você tinha falado? 8? 20? Podia ser. 20 é legal. 20 graus em radianos. Não tem problema. Não tem problema. Dá certo com qualquer um. Como que eu vou fazer para transformar 20 graus em radianos, em medida em radianos? Sempre isso daqui, gente. 180 graus. Está muito pequeno? Não consigo enxergar. Vou aumentar um pouquinho, que a minha letra está muito pequena. 180 graus equivale a pi rad. Errei. Rad. Pi radianos. 180 graus sempre é isso. Isso aqui é a nossa referência. 180 graus é essa medida, pi radianos. E 20 graus? Coloca um x. E aí você vai multiplicar em cruz. Com o tempo a gente consegue fazer isso aqui até de cabeça. Tá? Então vai ficar assim, ó. 180x, multipliquei aqui. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. É igual a 20π. X vai ser igual a 20π dividido por 180. Dá para cortar um zero com zero. E dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, o x vai ser igual a 2 dividido por 2 dá 1. 18 dividido por 2 dá 9. 20 graus é a mesma coisa que π sobre 9. Faltou o rad aqui, ó. Rad. Ok? É assim que a gente faz a conversão de graus em radianos. Eu uso essa referência, 180 é pi rad. Aí eu coloco o grau que eu quero, no caso aqui foi 20 graus. Ah, professor, se fosse 80, no lugar do 20 aqui eu colocaria 80. Multiplica em cruz e simplifica. Põe para dividir e simplifica. O resultado vai ser uma fração. Deixa eu ver se eu tenho espaço para baixo. Já copiaram? Acho que eu tenho. E se for o contrário? Imagina o seguinte, vou fazer um outro exercício aqui. Eu tenho 2π sobre 3 rad em graus. E agora? Mesma coisa. 180 graus é pi rad. Só que agora eu tenho aqui, ó, 2π sobre 3. Eu quero saber quanto que é em graus. Vai funcionar do mesmo jeito. Multiplica em cruz. Eu vou ter xπ ou πx. Tanto faz. Πx que eu multipliquei aqui. Se você quiser colocar xπ também pode, não tem problema. 180 vezes 2 dividido por 3. 180 eu multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo. Então vamos lá, cadê a calculadora? Deixa eu ver se eu acho a calculadora. Puxar ela de ladinho aqui. Dá aquela zerada. Vamos lá. 180 vezes 2 está fácil, né? 180 vezes 2 dá 360. É o famoso 180, 180, 360, né? 180 vezes 2, 360. Então, multipliquei pelo de cima, vou dividir pelo de baixo. Dividido por 3, igual 120, e falta o π, né? Aí esse π que está multiplicando, aqui está 120π, esse π que está multiplicando, ele passa dividindo. Estou multiplicando por π, estou dividindo por π, eu posso cortar. Logo, cheguei aqui, ó. X é igual a 120 graus. 120 graus
é a mesma coisa que 2π sobre 3 rad. 2π rad sobre 3. Ok? Vou voltar lá em cima bem rapidinho, que eu já estou encerrando a aula. Não vai dar para seguir um pouquinho mais para frente. Mas só para vocês verem aqui, ó. 120 graus. 2π sobre 3. Eu peguei um valor que eu sabia que ia dar na circunferência. Essa circunferência trigonométrica, ela tem os principais ângulos, ela não tem todos os ângulos. Tanto que quando a gente fez 20 graus, não apareceu aqui, ó. Tá? Ela tem os principais, 30, 45, 60, 90. Aí, mais 30, mais 15, mais 15, depois 180. São os principais graus da circunferência. Mais pra frente vocês vão ver que esses ângulos aqui a gente chama de ângulos notáveis. Tá? Mas enfim. Para quem estava querendo copiar, tá aqui. Deixa eu ver a hora. 33, bate a hora, bate... O sino bate 40, né? Eu vou parar a gravação. Vocês podem ir terminando aí.